Bom dia, turma. Hoje estaremos dando continuidade à nossa aula de Química, né? Como a disciplina de vocês de Química não tiveram no ano anterior, né? Nós já estamos desde o início do ano estudando o conteúdo do ano vigente, né? A Química mesmo do primeiro ano. Só que a gente estava dando um pouco mais devagar para que vocês não ficassem muito além das outras disciplinas, né? Muito à frente. Então, agora a gente vai seguindo o fluxo normalmente, né? Para a gente conseguir dar aí até o segundo bimestre. Então, nós vamos continuar utilizando a apostila das OEs, tá? Que é o material que nós estamos tendo acesso no momento. E assim que a escola entregar os livros didáticos, passaremos a utilizar os livros, ok? Tentando seguir os mesmos conteúdos. Então, enquanto ainda não recebemos o livro, nem eu o livro do professor e nem vocês o livro do aluno, nós continuaremos utilizando essa apostila do OE no Aplixe, tá? Lembrando aí que as demais disciplinas, agora vocês estarão acessando o Aplixe no ano de vocês, tá? No ano vigente, que é o primeiro ano do ensino médio, e não mais o nono ano, ok, pessoal? Então, vamos dar continuidade, já estudamos densidade, na última aula deixei exercício de densidade, agora nós vamos ver um pouquinho sobre as técnicas de separação de misturas. Então, vamos lá. Os materiais encontrados na natureza, em sua maioria, são constituídos por misturas, né, e substâncias puras. Existem vários métodos de separação de mistura. Vamos aprender os principais processos de separação, né? Nós vimos lá, já vimos nessa apostila mesmo, que existem os tipos de mistura homogênea e misturas heterogêneas. As misturas, por exemplo, homogêneas, são aquelas que você não consegue observar as substâncias que estão nele, né? A gente não consegue separar. Quando a gente olha, a gente vê uma coisa só. Por exemplo, o café com leite, quando a gente olha, a gente não vê mais nem o leite, nem o café, né? Porque estão tão bem misturados que a gente chama de homogênea. A água com uma pitada de sal, por exemplo, a água com álcool, são misturas homogêneas, porque a gente só vai saber, por exemplo, a água com álcool, eu só vou saber se eu beber, se eu cheirar, mas só olhando ali no copo a gente vê o líquido transparente e não tem como saber que o álcool está presente naquela água, ok? Agora, as misturas heterogêneas são quando eu olho, eu consigo identificar mais de uma substância, por exemplo, água e areia. A areia ela não se mistura, ela é mais pesada, ela vai para o fundo. Então, quando eu olho ali naquele copo, eu estou observando que tem areia naquela água, né? Então, ali é uma mistura heterogênea, porque eu consigo observar. Só que, mesmo sendo uma mistura homogênea, ou seja, estando ali misturada por igual, existem algumas técnicas, tá? Laboratoriais e às vezes até práticas mesmo, sem utilização de equipamentos, que eu consigo separar essas misturas, tá? Hoje nós vamos ver um pouquinho dessas misturas. Então vamos lá, vou abrir essa imagem para vocês. Através dessa imagem, a gente tem mais técnicas de separação de mistura, porque a apostila colocou 2, 3 só, tá? A apostila da OES. Então nós vamos utilizar essa imagem aí, tá? Eu também vou colocar ela em anexo para vocês, para poder ajudar na hora da elaboração das atividades. Então vamos lá. Decantação é a primeira técnica aí. Na decantação, decantar é aquele ato de entornar, quando eu viro o copo, né? Eu estou decantando. Na decantação, o mais denso, o mais pesado, desce, por exemplo, água e barro. Eu posso misturar a água com barro, vai ficar aquela água, né, marronzada. Se eu deixar ali descansar por um tempo, o que vai acontecer? Todo aquele barro, ele vai decantar, ele vai sedimentar, ele vai para o fundo do frasco, tá? E aí esse processo, e a água vai ficar na superfície. Esse processo de entornar o copo, eu consigo tirar a água e deixar o barro no fundo do frasco, tá? Filtração, trata-se de uma mistura que o fluxo é barrada por um filtro, tá? Por exemplo, no processo de café, a gente está filtrando, tá? Centrifugação, usada para acelerar a decantação. Centrifugação, a gente utiliza um aparelho chamado centrífuga, tá? Que ele roda, faz as rotações por minutos e ele gira tão rápido que o líquido, que o mais denso, vai para o fundo e o líquido fica na parte superficial.
Por isso que falei que é um processo de acelerar a decantação, né? Se eu misturar água com barro, eu tenho que deixar lá o copo parado por um tempo para que esse barro vá para o fundo. Já na centrifugação, não. O próprio aparelho faz esse processo, tá? A centrífuga. Destilação simples, mistura com ponto de ebulição distinto. Na destilação, tem um aparelho chamado destilador, que ele ferve, tá? E aí, à medida que o líquido vai comer, cada líquido tem o seu ponto de ebulição. O que for fervendo primeiro, a gente vai separando. Destilação fracionada é quando eu faço a destilação, só que em processo, quando eu tenho mais de uma substância. Por exemplo, o petróleo. Por destilação, eu vou separando os seus derivados, tá? Peneiração, processo que utiliza a peneira, igual em casa a gente vai fazer um suco, utiliza a peneira. A magnética é através, quando eu utilizo ímã, tá? Dissolução fracionada, separa por solubilidade, por exemplo, areia e sal. Flotação quando ficam líquidos ali boiando na água, por exemplo, serragem na água, vai formando flocos, aquela sujeira, tá? Aí chama de flotação. Catação, sempre o processo de catar, quando eu cato lixo, quando eu cato feijão, tá? Cromatografia é a separação das cores. Então, esse aí são algumas técnicas de separação de misturas, tá? Tira o print aí, eu também vou colocar em anexo, tá? Essa imagem aí de separação de misturas, ok? Vamos para as atividades.